tem ideia do quanto, ou seja, é uma variedade crioula, né? E aí ela foi introduzida numa época de grandes árvores, de frutíferas, e isso foi sendo cultivado de uma forma um tanto desordenada. Então a área de cultivo de café, ela não segue um padrão de espaçamento, tanto dos pés de café, como também das fruteiras, né? Enquanto em regiões como São Paulo, Minas, um hectare de café você vai tirar 60, 80, 90 sacas. Aqui com essa variedade, quando você tira 5 sacas, você está tirando muito. Se vocês forem fazer um cálculo por baixo de vender a saca barata a R$2.000, dá R$60.000. Né? E se a gente for torrar isso e vender, ou seja, é uma receita. No mínimo R$120.000. Pois é. Aqui nós temos duas variedades. Nós temos a típica, que é esta daqui, bem mais alta. O café dela é excepcional, maravilhoso. Mas para não ser vantajoso, eu tenho que vender o quilo a R$1.000. Essas outras variedades que eu estou introduzindo, aqui a gente vai encontrar. Essa aqui é a Cauã. Essa aqui é a Cauã. A gente tem aqui a Cauã novo e a gente vai ter a Arara mais concentrada ali para baixo. A Arara não é tão tolerante, a Cauã é. Essa aqui ela já vem sofrendo há um tempo. Vocês estão vendo aqui a diferença entre um galho e outro, né? Entre um nó e outro. E que em outras plantas a gente vai ver isso até mais disfarçado, né? E também ela tem uma característica que secou, rebrota. Então a gente vai ter, no caso da típica, várias brotações. Eu já ouvi até gente falando, não, a gente faz uma poda e deixa 3 galhos. Não, não é para deixar 3 galhos. Café arábica se conduz com uma vara principal. Mais do que isso, só se funilou. Funilou são 3, 4, ele engalha vários, né? E ali ele vai produz bem. Mas o arábica não. Quando ele faz isso, no caso do típico, é porque dentro de uma realidade de produção que já foi aqui em Taquaritinga, já foi várias regiões daqui do Nordeste, em regime de sombreamento, em regime que o cabo não tinha 1 hectare, tinha 100 hectares. Então ele produzia baixo e nem percebia, porque ele tinha quantidade boa, né? Só que hoje a gente tem essas outras variedades aqui que vai me dar 60 sacas por hectare, 40 sacas por hectare. Que variedade é essa? Essa aqui, A Cauã novo. A Cauã novo. Essa daí atrás de tu é uma planta mundo novo. Mundo novo. Que eu plantei já faz um bom tempo. Vocês veem a carga de produção dela, já é uma planta que já está bem mais desenvolvida. 2 anos, 3 anos ele começa a ter. 2 anos ela começa a ter a primeira carga. 3 anos ela começa a ter uma produção mais equilibrada. E aqui também uma coisa que eu tenho percebido o típica ela é uma variedade mais tardia. Ou seja, a colheita dela vai lá para junho, julho, agosto. Vocês lembram quando eu falei para vocês que ela passa em média 2 meses a mais para amadurecer do que as demais variedades? Só correlacionando. Foi. Não perder tempo. Aí as características que fazem com que o agricultor pare para pensar. Se hoje as variedades que eu tenho aqui, se elas fossem precoces, eu podia estar colhendo agora. Mas se a chuva tivesse regular, eu estava colhendo num período de muita chuva. Mas talvez eu tivesse uma colheita agora. Né? Eu tô essas variedades que eu estou introduzindo é um período mais tardio. Com quê? Com a lógica de que vem uma chuva mais equilibrada, passa a chuva e eu vou colher ali no finalzinho do inverno. Só que eu estou no risco de xoxar a semente, xoxar o grão, o enchimento de grão. Tá vendo aqui, ó? Tem nada. E a chuva que vinha agora, essas que foram mais precoces, vão me dar um grão mais cedo, elas vão me dar uma produção ainda, porque elas ali estão escapando. Mas essas que estão com atraso, vou ter problema. Né? Então, no colheita e pós-colheita, eu vou ter que separar bem o que é grão xoxo, o que é grão boia, o que é o grão que está de fato formado para eu poder levar para secagem e ter um grão de boa qualidade para a torra. De água, com enchimento de grão, mas se cair no período de colheita é ruim para a colheita. Então ele tem que avaliar
se é a variedade melhor dele plantar, é uma variedade mais tardia, é mais precoce, ele está analisando isso aí, né? Não, por isso que eu tenho trabalhado, eu tenho introduzido essas variedades, tenho introduzido a arara, que é uma questão de uma variedade com uma boa qualidade, né? O acauã novo, que me apresenta essa rusticidade, e vira e mexe uma outra variedade que surge, eu coloco para ver qual é o comportamento dela aqui na região. E aí eu tenho 2 hectares, por isso que, 2 hectares, na lógica, se eu tecnificar bem, cobrir tudo direitinho com café, Alex, tu tá dizendo aí que consegue 60 sacas por hectare? Consigo. Mas se eu tô numa realidade que me dá uma volatilidade muito grande, climática, principalmente por causa das questões de hoje, eu ter de repente uma variedade tardia, uma precoce, ela vai me atender em parte para a situação que vai me atender naquele ano. Por isso que hoje eu trabalho com foco de ter pelo menos 30 sacas de qualidade aqui no sítio. Eu tendo isso e indo buscar talvez a compra de um grão para um vizinho, alguma coisa, me dá sustentabilidade aqui para a propriedade. Porque, por exemplo, agora, as outras, claro que tem toda uma questão de distribuição de chuvas, clima, essa coisa toda, mas o Brasil já está colhendo café, né? Mas a colheita hoje principal é esse café que é a pleno sol. Vou ter ali um ou outro pezinho de café que já está com café vermelhinho, não é o normal para aqui, porque levou um pouquinho mais de sol. Aqui o que eu tenho que fazer é, passou o período chuvoso, ali pertinho do início das primeiras chuvas, fazer uma abertura da copa das árvores, deixar mais sol entrar, né? Porque ela precisa de luminosidade. Tanto é que, por exemplo, os cafés hoje, você plantar um aqui, espaçamento de 60 centímetros, ou seja, a distância vai maior entre as linhas, né? Não entre as plantas. Qual é o espaçamento adequado para você plantar aqui? Aqui é meio caótico. Aqui é onde tem espaço se planta, né? O normal seria o quê? Não, o normal é esse. Hoje o pessoal planta, as recomendações dessas variedades é 60 centímetros a 1 metro e 1,5 metro, 1,80 m entre plantas, dependendo até entre a linha na rua. E dependendo da tecnologia, que vai desenvolver até 2 metros, até 3 metros, depende muito. Esse típico? Não, as variedades de hoje. Só que hoje aqui, como a gente planta em sistema de sombreamento, se eu planto nesse espaçamento tão curto, eu estou aumentando o sombreamento da planta. Então eu vou impactar ainda mais na capacidade de produção dela. Por isso que aqui no nosso sistema o distanciamento ele é maior. Pegando o ensejo e complementando, né, o que o Alex falou, o que acontece? Como 90% hoje do café plantado no Brasil não é de sombreamento, não é um café. Lembra que eu falei que nós temos a relíquia do café sombreado, Taquaritinga, Alto Baturité? Então, lá fora, 90% é a sol livre, né? Para quê? Para que a planta bote bastante. Então, essa distância de 60 a 70 entre plantas e, em média, 2,20, 2,5 entre ruas, até 3,5 quando é mecanizado, significa que a copa de uma planta protege o tronco da outra e vice-versa, para que haja menos evapotranspiração, entenderam? Só para a gente correlacionar. E normalmente, como essas plantas são adubadas, uma planta próxima à outra, elas vão trocar energia, entendeu? É mais ou menos isso. Na questão aqui, se, por exemplo, tivesse condições de irrigar, seria... Não, aqui é inviável, porque o sistema agroflorestal é muito difícil, né? Não, aqui você teria que ser por gravidade. Não, aqui pelo sistema tem que ter uma aspersão. Não, tem que ter uma aspersão para você pegar mais do que uma planta, né? Mas tem agricultores que fazem isso, não? Tem agricultores que fazem protejamento aqui em Taquaritinga. Só quem? Salles? Salles, só quem mais? Só ele, né? Protejamento. Mas aí ele separou uma área e fez todo o planejamento para isso. E o resultado? Sim, o resultado. Um resultado muito bom. Não sei te dizer qual a produção dele. Mas a qualidade do produto? Também bom. Agora só que também a questão de condução, de irrigação para café, a gente tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado? Colômbia é um bom exemplo. Colômbia, a distribuição de chuvas, chove lá o ano todo. Então, na Colômbia você tem floração o ano todo. Logo, você tem colheita o ano todo. Né? Isso é bom? Não, é mais mão de obra
pequenas colheitas, o cara tá passando ali mensalmente, colhendo. É diferente aqui no Brasil. É um trabalho de formiguinha. Em que você passa um período dali de final do ano que a planta passa por um estresse hídrico, né? Isso faz com que o botão floral das plantas amadureça, né? Desenvolva. Na primeira chuva floresce, que é mais linda, tudo branquinho, uma única floração, quando no máximo 2, 3 florações, né? Então você vai ter ali no máximo 3 passadas de colheita, porque tiveram 3 florações, então a produção veio em tempos diferentes. A abelha e o galho faz bem para a floração? Ou A abelha, ela faz bem, tem estudo que diz, mas só que o café arábica, ela se autofecunda, né? Então é mais um auxiliar do que, de fato, numa escala maior de produção que você vai... Aí você consegue em 3, numa planta só, dá 3 floradas, 3 produções. Aqui no Brasil, aqui na região, é o que a gente vai ter ali, vamos dizer assim, de mais bagunçado da floresta. O colega tem uma pergunta aqui, faz tempo. Por quanto tempo uma planta dessa produz? Quantos anos? Tem pé de café aqui deve ter 100 anos. Ou mais. Ou mais do que isso. Agora, por exemplo, um pé de café desse que você vai estar introduzindo, tem que estar acompanhando a capacidade de produção dela, porque um galho desse aqui que produziu não vai produzir mais. Então, por exemplo, esse pedaço roseta, aqui, né? essas rosetas aqui, isso aqui tudinho que já produziu, só foi esse ano. Essa planta, nas próximas chuvas, ela vai desenvolver, quer dizer, já nessas chuvas agora, já era para ela estar desenvolvendo, para mim já se preparar para no próximo período, esse período de crescimento aqui vir com produção. Então, depois de um tempo, a gente tem que estar fazendo a poda, seja uma poda drástica, seja hoje você faz uma poda de um lado, né? De um lado, deixa o outro lado produzindo, porque no outro ano você faz o inverso. E aí, quando chega nos 20 anos, dependendo da cultivar, se ela vem com uma produção boa, você pode fazer uma poda drástica e aí ela vai rebrotar. Essas novas variedades, que é o que eu falei, Alex está dando continuidade, hoje em dia a maioria, né, de 2000 para cá, dos anos 90, 2000 para cá, através principalmente do professor Braz e Matiello, ainda estão sendo estudadas, porque para se lançar uma nova variedade, normalmente os cientistas estudam 10 anos, 10, 12, 15, o comportamento. Então a gente com experiência sabe que o tipo que ele produz até 100 anos. Pouquíssimo, mas produz. E produz de qualidade, desde que bem cuidado. De qualidade, mas só não é quase nada, mas é de qualidade. Mas essas outras variedades, estamos fazendo parte da história de descobrir isso. Aqui Isso é um mundo novo? Esse é muito novo. Isso aqui foi tudo produção do ano passado. Aqui foi desenvolvimento já desse ano, com produção para agora, e aqui com as chuvas isso aqui vai crescer, então vai continuar. Então daqui, possivelmente daqui a um tempo, eu tenho que fazer algumas podas aqui para poder ela continuar em produção, né? E aqui vocês veem também que entre um galho e outro como é curto, né? Diferente do típica, mas passar por uma típica bem característica, vocês vão ver o quanto que ele é compridão, caneludo. Essa planta tem quanto tempo de plantada? Aqui tem uns 4 anos. 4 anos. Pois é.